Descontamine-se. Graça pura. Olá, abençoados! Graça e paz, aqui quem está falando é o André Pimentel. Bom, nessa mensagem de hoje vamos ver o principal motivo porque muitas pessoas entram em depressão e até muitos chegam a vir de fato ao suicídio. E tudo isso partiu de erros doutrinários, erros que levam pessoas à desilusão pela incapacidade de revelação e discernimento do sistema religioso em nos apresentar o que o Evangelho da Graça diz. Porque o Evangelho da Graça é o único capaz de lidar com o débil. Mas antes gostaria de agradecer a todos os abençoados que com carinho têm registrado sempre seus comentários lá no WhatsApp, que têm recebido as palavras aqui da Graça Pura, as mensagens, né? E um Evangelho que visa somente o aperfeiçoamento dos santos. Isso nos dá a certeza que estamos no caminho certo. Visto estes inúmeros comentários, eu agradeço primeiramente ao meu Senhor, a essa rede linda que se formou em torno da Graça Pura e que estamos inseridos nela, a Rede do Bem. Está também muito legal aí a nossa live, todas as segundas-feiras eu queria convidar todos vocês para participar dessa live. Nós temos um chat lá onde as pessoas se comunicam, né? A gente está sempre se comunicando ali. É muito interessante, é muito legal. Essa semana eu pude ali responder algumas perguntas. Não respondi a todos porque é muita gente falando ali e não dá tempo, abençoado. Se eu for responder tudo ali, vamos ficar até 24 horas no ar e não vai dar tempo, ok? Mas muito obrigado a vocês que têm participado. E vale a pena, e para você que não participou, vale a pena conferir. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, ok? E se você nunca participou aí, mais uma vez, fica o meu convite a você. E todos os domingos, às 20 horas, também temos um encontro aqui no canal do YouTube com as mensagens da Graça Pura. Ok, abençoado? Todos os domingos, às 20 horas, nós temos sempre uma mensagem que ela também tem um chat lá onde as pessoas, os abençoados, participam, ok? E também quero falar rapidamente, né? Está marcada para a terceira semana de janeiro o nosso primeiro encontro e será realizado aqui no Rio de Janeiro. Eu já convido a todos que quiserem participar. Estamos aí colocando o nosso e-mail disponível para todos que quiserem participar e já mandar aí um e-mail e reservar o seu lugar. O nosso primeiro encontro em Graça Livre será feito na cidade de Duque de Caxias, no centro de convenção do Hotel Mont Blanc, tá? E por que eu falo em reserva? Porque nós temos um número limitado de assentos lá nas salas do centro de convenções desse hotel, ok? Principalmente para quem vem de fora do Rio de Janeiro. É só mandar um e-mail para que possamos reservar o seu lugar. O evento, abençoados, é de graça, não vai pagar nada não, tá bom? Você só vai pagar se quiser se hospedar no hotel. Para quem vem de longe, nós arrumamos aí um desconto bem bacana lá com o gerente do hotel, onde os abençoados poderão estar hospedados, ok? Isso na terceira semana de janeiro de 2020. Também está saindo o nosso aplicativo, está pronto, está bonito. Vou colocar algumas imagens aí para os abençoados verem, né? Assim que sair, eu vou gravar aqui no YouTube, mostrando como é que a gente vai fazer, como todas as funcionalidades lá do nosso aplicativo. Estaremos também lançando em breve os nossos e-books, nossos livros e muito mais coisas boas vem por aí, abençoado. Fica ligado. Agora sim, estamos preparados para receber mais essa ministração em graça. Mas antes, eu já quero aproveitar a oportunidade e te pedir aí para você compartilhar para que a palavra corra e chegue aonde tem que chegar, porque essa palavra está destronando principados e potestades aqui no Brasil, ok? Se você não curtiu, aproveita e curta aí, abençoado, tá bom? E se inscreve no nosso canal para continuar recebendo todas as informações da Graça Pura, ok? Agora sim, caneta e papel na mão para anotar tudo o que será dito e depois pesquisar, porque em graça somos ávidos por conhecimento. Está na hora de conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Graça Pura, chamados para fora.
E vamos ao versículo dessa mensagem que se encontra em Romanos, capítulo 7, versículo 21, que diz: Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Abençoados, quando quero fazer o bem, o mal, a debilidade está comigo, segundo o verso que eu acabei de ler. Mas só neste verso já podemos ter uma ideia do que essa mensagem nos trará. E como o Evangelho da Graça trata estas debilidades, que não está no tempo voando por aí, em um ser espiritual e que a religião nos ensinou erradamente que é o diabo. Estas debilidades estão dentro de nós, e saber isto pode nos livrar de poucas e boas. Mas a primeira coisa que quero dizer para vocês é que a debilidade é débil, principalmente onde você está. E você sabe onde você está? Se não sabes, vai saber daqui a pouco. Toda doença, quando é manifestada em nosso corpo, o corpo todo se move naquela direção, naquele local. E ali começa uma verdadeira luta, né? Onde milhões de anticorpos morrem em uma batalha sangrenta pela vida. E isso acontece silenciosamente todos os dias em nossa vida. Uma luta entre o bem e o mal. E quando os nossos anticorpos estão perdendo a briga, então temos sintomas, né? Começamos a passar mal de uma forma ou de outra e corremos para onde? Para o médico. E o médico, com o seu conhecimento, vai nos ajudar ali diante daquela situação. Ele vai nos dar um medicamento, ele vai nos dar um antídoto para tratar aquela situação. Você está entendendo onde essa mensagem vai chegar? Por esta razão, recebo que a mente de Cristo esteja ativada para que possamos receber no Espírito a sã doutrina de Cristo ressuscitado e que através dessa mensagem, meus irmãos possam enxergar com clareza o que será dito. Em nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha família da fé, sempre quando nós falamos em debilidades, percebemos que todos nós, por mais que não queiramos, vamos uma hora ou outra cair em debilidade. Porque nós temos em nossa carne todo tipo de debilidade. Lá no Velho Testamento foram dadas 613 mandamentos para pôr a debilidade em seu devido lugar. Só que ninguém cumpriu. Ninguém pôde cumprir, a bem da verdade. Nem dava. Era difícil. Tinha que ser um super-humano para cumprir toda aquela lei. Para que você tivesse em mãos um antídoto. E esse antídoto nasceu. Só que esse antídoto veio em forma bruta. Esse antídoto veio em forma de veneno. Interessante, né? E quem foi que nasceu para nos dar o antídoto? Jesus. Jesus de Nazaré, o próprio Deus em forma de veneno, o Deus homem. Ele veio para cumprir a lei. Ele veio para nos substituir. Jesus de Nazaré não veio para ser seguido. Jesus de Nazaré veio para ser o nosso substituto. Porém, eu vou falar para vocês que os discípulos de Jesus de Nazaré fizeram o favor de misturar tudo o que Jesus de Nazaré veio fazer e mandou que aqueles que seguiam a Jesus de Nazaré o imitassem. Então, ao imitar Jesus de Nazaré, é como se bebessem um veneno antes de virar antídoto. E o que aconteceu com estes que imitaram Jesus de Nazaré? Morreram. Por essa razão, eu costumo dizer que esses cultos que celebram nestes lugares chamados igrejas, eu chamo de congregação dos mortos. Eles lá celebram a carne, pois estão envenenados por Jesus de Nazaré. E é interessante, quando você olha por essa ótica, tudo parece ficar mais claro. Jesus de Nazaré teria que morrer e o veneno teria que ser extraído para virar um antídoto. O seu sangue foi o antídoto contra a debilidade do débil.
E a palavra afirma que Jesus de Nazaré se fez maldição para que hoje tivéssemos vida. Gálatas capítulo 3, versículo 12 diz: ora, a lei não é da fé. Olha aí. Quem é da lei não é da fé. Mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por isso que quem segue a Jesus de Nazaré está em maldição, está envenenado. E nós não podemos seguir a Jesus de Nazaré, porque se seguirmos a Jesus de Nazaré, vamos encontrar o quê? O judaísmo. Porque Jesus era um judeu. Só que Jesus era judeu, nós não somos. Então, ao seguir Jesus de Nazaré, nos tornamos um falso judeu, praticante do judaísmo. E podemos sim parar em uma cruz. E mesmo assim, não resolveria o problema do débil. Eles, os pastores do sistema religioso, nos chamam de anticristo por falar assim. Porque também naquela época, os discípulos de Jesus de Nazaré chamaram a Paulo de anticristo. Porque Paulo dizia: olha, não olhem Jesus de Nazaré. Não usem como exemplo. A ninguém conhecemos segundo a carne. E se conhecemos a Jesus de Nazaré daquela maneira, não conhecemos desta maneira. E os discípulos de Jesus de Nazaré se espantavam com o que Paulo dizia, né? Olha eles falando aí, ele está contra Jesus de Nazaré, é um anticristo. E a nós, abençoados, falam a mesma coisa. Mas não devemos seguir a Jesus de Nazaré, pois era judeu, nasceu judeu, circuncidado ao 8º dia e cumpriu a lei como bom judeu. Vocês lembram de uma passagem que tem da mulher do fluxo de sangue? Narra que uma mulher, ao encostar nas orlas das vestes de Jesus de Nazaré, foi curada. E as orlas das vestes de um judeu é chamado de tissi, que segundo a numerologia significa as 613 ordenanças da lei. E somente um judeu religioso ao judaísmo usavam tais vestes. Logo, Jesus era cumpridor da lei. E a mulher pendurou-se nisso, reconhecendo que Jesus era um bom judeu, praticante do judaísmo. E quando veio aquele que carregava o antídoto das debilidades humanas, o apóstolo Paulo, eles não receberam. Os discípulos o chamaram de anticristo. Da mesma maneira como nós hoje, nós temos esse antídoto que livra o homem de si mesmo e de suas debilidades. Naquela época, como hoje, era difícil ouvir Paulo. Principalmente naquela época, porque Paulo era um dos perseguidores. Porque antes de Paulo não se ouvia a palavra cristão. E o que haviam eram judeus convertidos e que criam que Jesus era o Messias e guardavam a lei. Eu já falei isso em outra mensagem, que eu estou deixando aí nessa descrição, aí embaixo, e no card aqui, que tem o título Os Conflitos Apostólicos. Convido você a assistir para se inteirar melhor. E Paulo se gabava dos outros discípulos. Ah, eles cumprem a lei? Eu mais ainda. Eu cumpri a lei e eu fui verdadeiro, fariseu de fariseus, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. Só que Jesus vai ao encontro do forte Paulo e diz: Paulo, não é seu gabarito, é o meu evangelho. E todo homem que ouvir o meu evangelho será forte. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E que salvação é esta que o texto está falando? A eterna? A futura? Não, abençoado. Aqui está tratando da salvação diária. E é ela que vai tratar das nossas debilidades. Não sou eu, não é o Roberto Conceição, não é qualquer pregador em graça que você ouve ou vê, não é. O que vai te salvar é o Evangelho de Cristo. E se formos notar, em Gálatas capítulo 5, versículo 17 ao 19, fala de algo que temos. Fala das
debilidades e fala das obras da carne. André, como nós poderemos nos salvar disto? Ou como viveremos essa salvação em um corpo débil? Veja o que diz Romanos capítulo 7, versículo 21. Assim que, querendo eu fazer o bem, acho esta lei, que o mal está em mim. O que é isso, abençoados? O mal está em mim? É um sentimento ou é uma lei? É uma lei. E toda lei segue o seu rumo e não há quem quebre isso. Se você jogar uma bola ao chão, ela vai para onde? Ela vai ao chão. Por quê? Porque existe uma lei, a lei da gravidade. Não tem como impedir isso. Por isso que ao dizer que temos que ser um bom moço, o problema não é ser um bom moço, é como ser um bom moço, tendo essa lei contra mim. Você acha que pode surpreender Deus com suas debilidades? Você acha que Deus, ao ver uma prática não boa, através da nossa carne, Deus se põe a chorar e dizer, este pecou, já não está mais salvo? Você acha que Deus faz isso? Hoje, o sistema tem posto muita gente embaixo desse jogo. Quantos que fracassaram em seus casamentos? Quantos que fracassaram como empresários? Quem sabe você tem sido um péssimo pai, um péssimo filho. Daí você vai a uma igreja dessas e te põe diabo, te põe em culpa, te põe em condenação. Por isso que muita gente que está nestes lugares tem sentido o desejo até mesmo de tirar a própria vida. Eu tenho ouvido relatos de abençoados assim, que se sentem um derrotado por essas debilidades e se culpam e querem tirar a própria vida. Mas eu quero te dizer nesta mensagem que Deus não está com um chicote para te arrepiar na chibata, nem que Deus está chorando. Você sabe por que Deus não está assim? Porque Ele fez um plano para você, que você viva em poder, e chama-se o Evangelho da Incircuncisão. Eu não me envergonho desse Evangelho, que é poder de Deus. Isso te dá o poder de viver em salvação. E isso te salva de si mesmo. E o Evangelho vai te salvar de viver em derrotas. Porque o maior crime foi cometido por Roma e depois por estas outras que vieram depois dela, que seguiram os discípulos de Jesus de Nazaré e envenenaram a todos. Isso não serve para nada, abençoado. Só serve para matar, matar e matar aquilo que pode nos trazer esperança, que é o Evangelho de Cristo ressuscitado, que é o poder de Deus que te dá vida e que te faz andar em novidade de vida, não na derrota da letra. Por isso que eu digo, toda religião vai perecer e desaparecer, porque o povo está conhecendo o poder de Deus, que é o Evangelho da graça. Abençoados, estamos em um corpo que nos coloca em debilidades e que diz que somos maus e inúteis. Nós temos que conhecer isto. Romanos capítulo 3, versículo 10 diz, como está escrito, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Quem poderá nos livrar disto? Romanos 7:22 nos salva, dizendo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. E quem é esse homem interior? Sou eu. É você. Diga para você mesmo, sou eu. Abençoado, você é esse homem interior. É o tesouro, esse é você. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Vejo outra lei em meus membros que se rebela contra a lei da minha mente e que me leva cativo à lei do pecado que está em meus membros. Eu conheci um abençoado lá no sistema religioso que subiu ao monte e ficou 14 dias por lá, dizendo que queimou a carne. Jejuou 14 dias. E quando chegou em casa, estava com o corpo cheio de feridas, magro que dava dó, picadas de bicho sarnento pelo corpo. Estava fedendo, abençoado. 14 dias sem banho, estava podre. E sua mamãe, ao olhar para ele, disse, o que fizeram contigo, meu filho? Ele disse, não, mãe, isso é poder de Deus.
Abençoados, é isso que nos ensinaram durante anos dentro das congregações dos mortos, dentro das assembleias dos moribundos, dentro das universais do sepulcro caiado, dentro dos projetos dos zumbis ambulantes. E esse veneno corrói a nós que estamos em graça até os dias de hoje. Muitos de nós talvez nunca estaremos libertos por completo por causa destes ranços que nos estragaram. Mas Deus, nesta mensagem, quer dizer para nós: diga ao débil que tem um antídoto que irá tratar destas debilidades. Não peçam a mim, está escrito de Romanos a Hebreus. Abençoados, o evangelho da sua salvação não se acha por oração, acha lendo e está escrito. Lá não, no sistema, nos ensinaram a ficar de joelho, a se lamentar, a pedir a Deus: me ajude. Lá vão ficar eles pedindo. A nós não adianta pedir, já está escrito, está revelado, o Evangelho de Cristo ressuscitado, está tudo aí. Quantas pessoas que estavam vivendo à base de calmantes, à base de idas a psiquiatras, a psicólogos, conheço muitos que estavam ao ponto de tirar a vida, porque os calmantes não estavam dando mais jeito, os psicólogos não dão jeito, eles até tentam sacar o bem para fora e não vão conseguir, porque há uma lei, não funciona. Mas o evangelho da graça funciona porque ele te mostra quem você é. E quem você é não é o que você pensa que você é o que está escrito. E isso te livra e te livra de ti mesmo. O evangelho tem mudado as mentes das pessoas. Não sou eu que estou dizendo isso. Eu não estou fantasiando nada. Vejam os relatos dos vídeos aí no canal aqui, testemunhos verdadeiros de intenção pura. São vidas que estão testemunhando nos comentários aqui do canal. Se tiver algum pastor aí do sistema me ouvindo agora, porque eu sei que tem, passe alguns vídeos aqui do canal da Graça Pura e leia os comentários dessas pessoas. Elas estão felizes, estão sendo libertos da ganância da religião que você serve. Por isso, eu sempre deixo os comentários abertos para que vocês vejam e leiam o que vocês têm feito à vida dessas pessoas. Tem pessoas com sérios transtornos lá no WhatsApp. Outro dia mesmo um abençoado me confessou que queria tirar a própria vida. Eu nunca esperava por ler algo assim. E o que dizer nesta hora? Eu disse: uau, abençoado. Nunca esperei ler isto. Deixa eu me recompor aqui. E nós ficamos ali algum tempo conversando. E hoje o abençoado já pensa diferente. Sabe de onde ele saiu? Saiu daí, pastores, que estão me ouvindo, das vossas sinagogas de obsessões carnais. Por essa razão, Joel diz: diga ao débil, eu sou forte. Você sabe o que significa isso? Parece uma tremenda hipocrisia dizer isso, dizer ao fraco que é forte. Não, não é hipocrisia. Eu sou débil, mas quando se mete a graça no meio, digo: bem, eu sou débil, mas com a graça eu sou forte. O que está acontecendo hoje foi a desobediência dos discípulos de Jesus de Nazaré, Pedro, Tiago, João e de todos os da primeira era do cristianismo que mandaram matar o apóstolo Paulo, não ouviram o antídoto que ele tinha, disseram até mesmo que é bom que Paulo não vivas, porque se esse cara aí, que só fala que tem que abrir a boca e falar, chegar aqui na nossa igreja, como é que vai ser, né? Nossos bancos vão se esvaziar. E quem é que vai pagar a penitência? Quem é que vai pagar o dízimo? Quem é que vai pagar o aluguel? Porque esse cara aí fala que é só falar, nós iremos à falência, vamos matar ele. Era isso mesmo que falavam, abençoados, e que falam de nós hoje. E o poder de Deus vem quando você abre a boca e fala. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 diz: crie, por isso falei. Ponha-se no evangelho, leia-o, creia-o, confesse-o. Aí está o poder de Deus. Diga: em graça vivemos pelo que está escrito. Em graça não se age com emoções, não nos deixamos levar por sentimentos nem coisas místicas. Aqui o místico não funciona, aqui é a mente de Cristo e o que está escrito. Crie, por isso falei. Esse é o poder de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 e 9 diz: e para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor,
para que se desviasse de mim. E o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Isso que você acabou de escutar é reconhecimento, porque Paulo, como eu e você, tinha seus espinhos. E a carne, abençoada, é espinhenta. Você corta um espinho hoje, lhe nascem 3 a mais. Paulo orou e não adiantou nada. A graça nos basta, o evangelho nos basta, porque mesmo fraco, somos fortes. Eu também não estou aqui dizendo que você deve levar uma vida qualquer, de qualquer maneira. Não faças isto, porque você vai estar comprometendo a sua qualidade de vida e o seu reinar aqui. Mas temos debilidades, e isso é uma lei. Ainda que tentamos fugir disto, um dia o coxo vai cair. Mas ainda que o coxo caia, diga a ele que ele está forte. E Deus ainda disse: eu uso mais o coxo para envergonhar aquele que se acha o mais perfeito. Eu uso mais o louco para humilhar os inteligentes segundo a sua própria soberba. E uma pessoa que aprende bem isso é porque é obediente, é porque é humilde. Porque Deus não opera com os orgulhosos. E isso não é debilidade. O orgulho é condição de lobo. Aquele que é orgulhoso e não tem humildade não reconhece. Com essa gente não se pode trabalhar, porque isso é condição do espiritual. Aquilo é dos ímpios. O orgulhoso é ímpio. E para terminar, quem sabe você não passou a vida inteira achando que as coisas não foram feitas para você, que você tem que se contentar com isto mesmo, porque a vida é assim. Quem sabe você tem nutrido a sua mente aí dizendo que tem debilidades, que não dá, que não vai conseguir. Mas hoje o Senhor lhe manda dizer que você é um débil forte, não por suas convicções, mas por causa do Evangelho que está escrito, que é o poder de Deus. Eu quero terminar te dizendo uma série de versículos que estão todos aí na descrição deste vídeo. O Evangelho é o que te conduz em triunfo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O Evangelho te mostra que você foi salvo por meio da fé. Efésios 2, versículo 8. O Evangelho nos informa que Cristo nos tornou rico. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Diz que somos abençoados com todas as bênçãos. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Somos escolhidos antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Que somos um só com o Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Somos santuários do Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Somos mais que vencedor. Romanos 8, 37. Andamos em obras preparadas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Até na tribulação produzimos riquezas. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque essa é a graça, dizer ao débil que em graça ele é forte, por conta da revelação do Evangelho que chegou até nossas vidas. E o apostolado, que é o guia invisível e firme que nos conduz por essa estrada triunfal até chegar o grande dia do Senhor. A todos, mais uma vez, muito obrigado. Não se esqueçam, inscrevam-se, compartilhem essa mensagem para aqueles que precisam. E que a palavra corra! Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Descontamine-se. Graça Pura.